Bom dia. Boa tarde, né? Obrigada. Eu queria agradecer ao convite da Automedic para vir aqui ao CIOSP. Esse ano parece que está bem movimentado, né? Mais do que nos anos anteriores. É sempre um prazer poder participar de congressos e compartilhar conhecimento com os presentes. O tema que eu escolhi para abordar dessa vez foi a escolha do Bráquete Autoligado, né? Eu tenho sido muito questionada desde que comecei a falar sobre esse tema, a trabalhar com diferentes empresas e diferentes marcas. Sempre me questionaram nos cursos que a gente faz de imersão sobre qual que usa, porque essa dúvida é muito atual ainda, porque cada dia que passa nós temos mais opções, né? Há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, nós tínhamos poucas opções, principalmente quando a gente colocava em análise o custo-benefício, né? Hoje nós temos muitas opções, inclusive com bom custo-benefício. Então, às vezes, gera dúvidas. E, obviamente, existem algumas diferenças entre eles, mas também algumas igualdades. E eles são divididos, basicamente, em dois tipos de bráquetes autoligados. Fazem parte de uma filosofia, vamos dizer assim, de se introduzir um conceito de simplificação do tratamento ortodôntico, mas eles se apresentam em dois tipos, basicamente, no mercado, que foram denominados de bráquetes passivos, sistema passivo de travamento, né? E sistema ativo, inicialmente era chamado de ativo e posteriormente passou a ser denominado de imperativo, mas é o mesmo bráquete, a mesma característica. A culpa disso é a histórica, né? O primeiro bráquete autoligado que surgiu comercialmente falando e disponível foi um bráquete chamado Edlock, pela hora, e que tinha como filosofia, já nessa época, 1979, desenvolver algum dispositivo que facilitasse o deslizamento do fio, que fosse alguma coisa de encontro com a técnica de straight wire, então, em plena divulgação, né? Utilizar fios leves, mecânicas de deslize. Então, a ideia de se fazer alguma coisa que permitisse, que facilitasse esse deslize, teria tudo a ver com essa filosofia nova de técnica straight wire, né? E então, logo depois, entrou, substituindo o Edlock, o Damon, e aí propagou então esse modelo de deslize de clipe, que é o modelo passivo. No mesmo ano, praticamente na mesma época, o ortodontista desenvolveu um bráquete que tinha um dispositivo incorporado nele que fechava também a canaleta de uma forma ativa, ou seja, meio que numa tentativa de substituir a ligadura metálica, ou seja, de facilitar o uso da ligadura para manter o fio encaixado dentro do slot, mas que fosse de uma forma que ele pudesse agir como o fio de amarrilho age, ou seja, empurrar o fio do fundo da canaleta para que pudesse fazer a boa leitura da prescrição. E surgiu então esse bráquete chamado Speed, e que surgiu então, deu ideia para novos modelos, novas empresas investirem nisso, produzirem esses dois modelos de bráquetes que existem hoje. Então tem alguns que preferem um tipo, outros preferem outro tipo, outros fizeram curso cujo professor só usa um tipo, fizeram curso cujo professor só usa outro tipo, né? Depois de alguns anos utilizando vários modelos, eu resolvi fazer esse resumo, vamos dizer assim, do que realmente é importante para nós, ter como ortodontista, como utilização deles como ferramenta de trabalho. Então, os bráquetes passivos, vocês vão ver que a grande maioria deles, eles têm um sistema de fechamento que é por deslize, ou seja, todo o bráquete cujo mecanismo de fechamento não tem participação na inserção do fio e não estabelece superfície de contato com o fio, exceto por exigência da maloclusão. Por isso, eles são, logo o fio for sendo, tendo o mesmo do seu par,
uma oclusão do dente que force um contato maior com esse fio ou não. Então, não existe nenhuma participação deste bracket. E os brackets existem inúmeros, né? Os brackets ativos ou interativos, então, é todo bracket cujo mecanismo de fechamento tem participação na inserção do fio e estabelece superfície de contato com fio em calibres maiores, independente da má oclusão. Então aí já é diferente, porque esses clipes dos brackets ativos, eles são clipes curvos. São clipes que, ao ser inseridos, ao ser fechados, eles invadem a área da canaleta. Eles invadem a profundidade desse slot, tornando-o menor. Então, a menor profundidade do slot provocado pelo clipe gera uma superfície de contato com o fio, mesmo em fios não tão calibrosos. Normalmente, nos fios redondos, este contato não se estabelece e passa a ser mais intenso que os fios retangulares, certo? Então, a ideia aí é que você já tem um contato maior. Então, aqueles que preconizam a utilização dos brackets passivos alegam que o interativo vai ter atrito quando você evoluir os fios. E que a ideia do bracket autoligado é não ter atrito, certo? E aqueles que indicam a utilização dos ativos dizem que o passivo não tem leitura precisa da prescrição, porque o fio fica muito solto, não tem pressionamento do fio, ele não é forçado no fundo da canaleta e, portanto, ele não teria essa leitura. Isso tudo é uma teoria, né? Em função da característica de cada um desses brackets. Então, às vezes a gente fica na dúvida, qual deles eu vou utilizar, qual eu vou escolher. E a gente tem uma experiência de ter usado todos esses brackets que vocês veem aí na tela. Eu já utilizei todos eles. Então, a gente tem uma vivência da utilização na prática desses brackets, tá? Porque a teoria, ela diz uma coisa, mas é na prática que a gente testa, certo? Então, qual que é a diferença entre eles? Qual seria a principal diferença ou a grande diferença entre eles? Como a gente disse, o bracket passivo, então ele vai ter baixo atrito com todos os fios, do início ao final do tratamento. O bracket ativo, eu vou ter baixo atrito apenas nos fios redondos. Quando eu introduzir o primeiro fio retangular, eu passo a ter a fricção presente no sistema. Tá? Então, os fios redondos, 14, 16, 18, eles são responsáveis pela maior parte do alinhamento do nivelamento. Não é assim? Quando chega entre 18 e 20, praticamente eles estão alinhados e nivelados. Você tem um detalhezinho para corrigir aqui, outro ali, mas eles têm um bom alinhamento e nivelamento. O problema é que é nesta fase onde efetivamente a baixa fricção faz diferença no tratamento. É neste momento que eu realmente preciso de baixa fricção. Que eu preciso que uma deflexão que eu faça no fio de nighttime não trave a ponto de movimentar os meus dentes adjacentes de forma a perder controle dessa mecânica, né? Para que o alinhamento e o nivelamento se faça de uma forma controlada. Já nos fios retangulares, a partir do 16 por 22, ou mesmo no redondo, a partir do 0,18, eles são responsáveis por finalizar o alinhamento e nivelamento. São os detalhamentos do alinhamento e nivelamento determinados por um tipo de colagem que eu fiz, um tipo de prescrição que foi empregado. Neste momento, efetivamente a baixa fricção não tem mais importância. Por que não tem mais importância? Porque eu já cheguei nos meus dentes na posição onde eu deveria. Então, neste momento, é mais importante mantê-los ali do que deixar o fio solto para ficar deslizando pelas canaletas. Tá? Então, é interessante porque quando seria, por exemplo, necessário ter baixa fricção com fios retangulares? Qual situação clínica, hipoteticamente, eu precisaria ver, eu ainda preciso de baixa fricção? Efetivamente, quando nós tivéssemos necessidade de fechamento de espaços, onde o perímetro do arco precisa ser reduzido, ou por espaço remanescente de extração, ou por espaço remanescente
de movimentações de distalização, ou casos de perda de ancoragem, ou eventualmente até fechamento de diastemas, né? Ou seja, espaços remanescentes que tenham ficado, que tenham permanecido após o alinhamento do velamento. Nesse momento, eu preciso, se eu não quiser usar uma alça, se eu não quiser fazer um segmento de fio para fechamento, for fazer uma mecânica de deslize, efetivamente aí realmente seria interessante nós termos baixa fricção. Porém, então, nessa fase inicial, eu preciso de baixa fricção na região posterior do arco, onde o fio precisa deslizar e perder aquele comprimento que foi acrescido pela intenção de se incluir no caminho mal posicionado, certo? Mas eu também preciso de baixa fricção na região anterior, onde tem a deflexão. Porque no momento que esses dentes forem em direção ao alinhamento, este fio que está neste momento, nessa região, também tem seu comprimento aumentado. E eu vou precisar que ele tenha a condição de deslizar, perder seu comprimento, para que esses dentes não sejam forçados demais para o vestibular. Tá certo? Então, para que eu possa ter um início de alinhamento dos dentes, sem perder demais o controle dessa movimentação. Quando eu estou nos fios retangulares, eu também preciso de baixa fricção nos espaços remanescentes na região posterior. Mas na região anterior, eu preciso ter atrito. É o atrito que vai controlar a inclinação, a perda de inclinação. É o atrito que vai controlar eventualmente uma rotação que eu acabei de corrigir durante o alinhamento do velamento, o in-out entre os dentes. Então, na região anterior, nesse momento, eu preciso de alta fricção, né? Para que eu tenha, então, uma finalização adequada do tratamento, no caso tratado. Muito bem. Então, o baixo atrito é importante apenas na região posterior, quando eu estou com fios retangulares, quando eu estou com fios mais calibrosos. E aí eu mostro aqui para vocês, essa primeira imagem é um bracket convencional, na do meio um bracket autoligado passivo, e a terceira imagem um bracket autoligado interativo ou ativo. Onde eu preciso de baixa fricção? Na região posterior. O que eu tenho na região posterior dele? Eu vou ter tubo no molar, bracket no segundo bracket, tubo no molar, bracket no segundo bracket, tubo no molar, bracket. Então, os molares são idênticos, independente dos brackets que estão sendo utilizados na região anterior. Então, eu já tenho baixa fricção, mesmo com o bracket convencional. Posso ter um pouquinho pior aqui, porque está com elastique, mas se tivesse com a amarrilha ali, não teria diferença. O bracket interativo, apesar de ter mais fricção do que o passivo, com o fio retangular, ele tem menos fricção do que o convencional com elastique. Então, eu já tenho baixa fricção na região posterior, nessa região, se eu utilizar tubos simples, tubos convencionais, que é o que normalmente a gente usa, porque o bracket é vendido de 5 a 5. Nós compramos tubos simples, não é verdade? Então, se eu quiser usar um tubo de molar autoligado, eu tenho que pedir para que venha autoligado. Senão vem o tubo simples, ou não vem, eu tenho que comprar separado. Então, nesse momento, eu preciso ter fricção, né? Na região anterior. Seria mais interessante que eu controlasse, nas três situações, eu tenho a mesma condição na região de molar. Eu tenho exatamente a mesma fricção na região de molar. Essa diferença fica, então, restrita ao segundo premolar. E, clinicamente, não tem diferença, praticamente nenhuma, tá? Então, nos fios redondos, o que vai determinar aquela primeira fase, onde eu realmente preciso de baixa fricção, tanto o interativo quanto o passivo tem redução significativa da fricção, porque a folga do fio na canaleta é muito grande. Então, o contato deste fio, lembra que a gente mostrou no outro slide, que vai, a participação desses brackets nos fios redondos é nenhuma, exceto quando determinado pela má oclusão, pelo mau posicionamento dentário, né? Então, nesse momento, o que mais implica, o que
mais influencia a fricção não é o tipo do bracket que eu estou usando, mas sim a intensidade da deflexão do fio. Quanto ele está deflexionado, determinado pela maloclusão. Quantos dentes eu estou inserindo naquele alinhamento do velamento? Qual é o grau de comprimento de fio de deflexão que está sendo exigido para aquela maloclusão presente? Então, esse gráfico do Trevize é muito interessante porque ele fala dos efeitos binding e knotting. Quando você tem dois brackets, dois dentes, e no caso de um alinhamento e nivelamento nós temos vários adjacentes que estão desnivelados, o fio faz uma angulação para chegar de um dente ao outro. E essa angulação, essa deflexão, gera contatos nos brackets. E é esse contato justamente que determina que os dentes se movimentam. Só que esse contato ele pode ter diferentes intensidades. Se o dente, meu dente adjacente, tiver 2 milímetros para frente, para trás, para cima, para baixo, girado, ele faz o contato, mas ele é de baixa intensidade e pouca duração. Os dentes começam a se movimentar, esse contato vai se perder. Se eu tiver uma distância muito grande, vai exigir uma deflexão mais intensa do fio e, portanto, um contato maior e mais duradouro deste fio com este bracket, que acaba gerando um efeito colateral mais intenso. Por que a gente fala que gera fricção? Porque não necessariamente a fricção de deslize do fio, mas a fricção estática inicial, onde o fio não consegue deslizar porque ele está simplesmente muito deflexionado e travado naquela maloclusão. Então, nesse momento, este é o fator que mais diferencia o alinhamento e nivelamento com o fio night-eye passando nos dentes controlado de um que gera muito efeito colateral. Tá? Então, é essa questão e não efetivamente o tipo do clipe que está sendo utilizado no modelo bracket, ou o modelo do bracket que se está usando. Tá? Então, é essa imagem. Quando você tem um dente, o fio vai para o outro e forma um ângulo. O ângulo em que o fio toca a parede superior, inferior, mesmo vestibular ou posterior, dependendo do tipo de maloclusão que ele toca, o ângulo que se forma é chamado de ângulo crítico, porque a partir desse ângulo se estabelece atrito. Só que você tem um atrito um toque suave ou um toque intenso, tem diferentes intensidades, né? Então, o trabalho do autoligado é você estabelecer uma intensidade suave para que libere movimentação sem muito efeito colateral, certo? Então, nesta fase, em relação aos brackets, eles são todos iguais. Não importa qual ele está usando. Basta que ele seja autoligado. Basta que ele não tenha nada amarrando, travando o deslize do fio. Quando esse fio quiser deslizar, ele consegue. Tá? Uma coisa que é interessante e que tem sido uma característica utilizada nos modelos mais atuais dos brackets e que é uma coisa interessante que se tenha, é o arredondamento das bordas. Não só das aletas, das bordas mesmo, das paredes do slot. Porque quando você tem uma borda arredondada, o seu fio permite uma deflexão mais intensa sem travamento do seu deslize. Então você fica mais garantido, mais coberto pela possibilidade deste fio conseguir deslizar antes do que quando você tem ângulos vivos nas partes, nas extremidades dessa canaleta, desse slot. Tá? Então isso é uma característica mais importante até do que o modelo do clipe que for usado no bracket. Tá? Os fios retangulares, nessa fase existe diferença. Por quê? Um gera mais atrito do que o outro. Ambos têm menos atrito do que o convencional, mas um tem mais atrito do que o outro, os fios retangulares. Isso porque o clipe do ativo, por ser curvo, como eu disse, ele invade a área do slot e acaba tendo um contato mais intenso entre clipe e fio. Pensando dessa forma, eu poderia ter uma tendenciosidade de querer trabalhar mais com brackets interativos ou ativos. Por quê? Porque ele vai ter baixa fricção no momento que é importante, que são os fios leves, e depois, quando eu chegar no fio retangular, ele vai ter atrito na frente, atrás eu uso o tubo, está resolvido o meu problema em quase todos os casos. Né? E
esta necessidade também de travamento, de um alto atrito nessa região, tem a ver também com a capacidade de leitura de torque, né? Existe uma fama, assim, meio que generalizada, de autoligado não é torque, certo? E aí, por quê? Porque o fio fica solto, porque não tem atrito, porque o fio não é travado, não é pressionado dentro da canaleta, e com isso não há leitura do torque. Quais são os fatores que realmente influenciam a leitura de torque no Bráquete? Não é só a canaleta do Bráquete. Quais são os fatores que efetivamente influenciam? São basicamente 4 fatores. O primeiro deles é o fio. Então, quando as pessoas falam assim, vamos começar logo com o fio retangular, porque daí já vai expressando o torque. O fio Naitai tem pouquíssima capacidade de leitura de torque, praticamente zero. Ele vai fazer alguma diferença quando o moldeio estiver muito fora de posição. Senão, ele tem quase nada. Então, e aí você perde, você pode tentar na tentativa, no pensamento de começar já corrigindo as inclinações, você perde a oportunidade de trabalhar com a menor força possível e com baixa fricção, porque o fio retangular já estabelece fricção, por quê? Pela própria espessura dele, tá? Quem realmente tem capacidade de ler torque é o fio de aço, e mesmo o fio de aço, ele tem 14 graus aqui, em torno de 10 a 14 graus de folga no slot. Então ele também tem uma perda, né? Mas o Naitai tem muita perda, porque ele é extremamente flexível. Então, não faz, no meu entendimento, não faz sentido abrir mão de baixa intensidade de força e baixo atrito em prol de uma leitura de torque, que você vai ter com mais eficiência mais para frente. Segundo item, o posicionamento do Bráquete. Erros de X, erros de posicionamentos verticais, também interferem em parte na leitura desse torque, porque interferem na inclinação da canaleta dos Bráquetes. O terceiro item, então, seria a ranhura, o tamanho do slot, assim como a padronização do tamanho desse slot, né? Então, quando você tem uma área menor, o fio fica mais pressionado, ele tem uma melhor capacidade de leitura de torque. Quando você tem uma área maior, ele fica mais solto, ele teria uma menor capacidade de leitura de torque. E o quarto item, que quase ninguém fala, é a inclinação inicial do dente. É extremamente importante. Então, às vezes eu assisto palestras que as pessoas falam assim, olha, para tal má oclusão, usa essa prescrição. Só que a tal má oclusão pode ter dentes com inclinações divergentes. A classe 2 é um exemplo muito típico disso. A gente tem classe 2.1, classe 2.2. As inclinações dos incisivos centrais são completamente diferentes. Então, o Bráquete colado nesses dentes vão ter comportamentos de leitura de torque completamente diferentes, né? Então, a inclinação inicial tem muita influência também na capacidade de leitura. Quanto mais esse dente estiver fora da sua inclinação próxima do padrão, mais ele vai ter capacidade de sentir o torque que está embutido no Bráquete que foi colado a esse dente. Tá? Então, voltando ao nosso desenho aqui, a folga do Bráquete ativo é menor do que a do Bráquete passivo, né? O atrito é maior. Então, se ele é menor, o atrito é maior, e o atrito ajuda na leitura de torque, então eu preciso ter um Bráquete interativo para ler torque, né? Esse seria o pensamento, ou eu vou ter que transformar o meu Bráquete passivo de alguma forma, né, no Bráquete ativo, amarrando, usando amarrilho, qualquer dispositivo que force uma leitura melhor desse torque. E realmente a literatura, nos trabalhos laboratoriais, não trabalhos clínicos, trabalhos em laboratório, vão nessa direção, os resultados apontam nessa direção. Então, o trabalho até já tem quase 10 anos, né, 2008, foi um trabalho de comparativo de 2 modelos de Bráquetes interativos com 2 modelos de Bráquetes passivos. E a conclusão deles é que o torque começa a ser lido nos Bráquetes passivos depois de 15 graus de rotação do fio dentro do slot. Aí ele começa a ter uma eficiência de leitura. E nos ativos, a partir de 7,5.
ou seja, metade. A literatura retrata também sobre os Bráquetes convencionais, que esse giro do fio seria em torno de 10 graus, tá? Os clínicos mostram um pouco mais, em torno de 14 graus, certo? Então, se eu pensar dessa forma, e se eu me basear em artigos como esse, eu vou ter que chegar à conclusão de que o ativo lê melhor torque do que o convencional e lê melhor torque do que o passivo, né? Eu teria esta conclusão. Mas isso é a teoria. É o que foi feito em laboratório, teste laboratorial. É que o raciocínio da folga, do modelo do clipe, do pressionamento do fio geraria. Só que neste caso, na prática, a teoria é outra. De fato, tá? Por isso que uma não pode viver sem a outra, jamais. A teoria não pode me dizer exatamente o que funciona e o que não funciona, mas ela pode explicar o porquê de uma coisa funcionar ou não na prática. A prática pode dizer o que funciona e o que não funciona, mas ela não sabe explicar o porquê. Então a teoria me aponta numa direção, eu testo, tem um resultado igual, confirmou, diferente, tem que novamente se pesquisar, fazer teoria para explicar por que deu errado, certo? Então na prática, o que acontece? Você pega um dente, por exemplo, com um lateral aqui cruzado. O que a gente aprende na ortodontia? Quando você vai pressionar o lateral do palato, canina, nenecó, o lateral cola, o bracket invertido. Para quê? Para ler melhor o torque. Eu já estou dizendo para vocês que o fio não tem uma capacidade tão boa assim de ler torque. Se tivesse, como seria inverter o bracket? Ó, né? Quando a gente pega um bracket como esse, bom, então aqui eu vou usar um bracket ativo, porque o bracket ativo é melhor para ler o torque, né? E aí você termina o alinhamento com o torque errado dos incisivos laterais. Está vestibularizado a ponto de eu querer inverter o bracket para tentar corrigir este erro de torque. Ué, mas o bracket é interativo, o bracket é ativo. Eu estou com o melhor bracket de leitura de torque, segundo a teoria, né? E eu não consigo. Um eu consigo chegar legal, o outro ainda fica faltando, mesmo invertendo o bracket. O que aconteceu? Né? Por que eu tive este resultado? Tem um trabalho do Celestino Nóbrega, muito bom, na revista da SPO, em que ele comparou 6 brackets diferentes, 2 de 4, são 2 de uma marca, 2 de outra marca e mais 4 de outras marcas, todos interativos, onde ele testou a capacidade do clipe de realmente pressionar o fio. Realmente manter o fio lá, presinho, dentro do slot, fazendo força para ele ficar inserido dentro do slot. E que ele encontrou esse primeiro item aqui, ó, e todos eles perdem potência de devolução depois que eles são submetidos a um pressionamento, ou seja, a uma exigência. É o que acontece na clínica. No dia que você põe o bracket, está tudo muito bonitinho. Segundo mês, terceiro mês, sexto mês. Quando vai passando para a fase do final de alinhamento e nivelamento, o clipe ele está fadigado, ele entra em fadiga, ele perde potência. E aí a força do fio retangular é maior do que a força do clipe. Ele não ganha do fio. Então ele não consegue pressionar do jeito que a teoria diz que deveria. Então na prática, eu vou ter um bracket que não tem a mesma, ele está em contato, os perfis de contato, mas ele não executa aquilo que deveria executar. Ele acaba ficando igual ao passivo, ou seja, sem capacidade de pressionamento do fio, tá? O que muitas empresas têm feito recentemente para melhorar a capacidade da leitura de torque é diminuir a profundidade do slot. Independente do clipe, diminui, deixa menos profunda. Porque aí sim, independente do clipe, eu vou ter um fio mais travado dentro desse slot com melhor capacidade de leitura. E aí quando a gente vai para os estudos clínicos, aí a gente começa
a ter resultados semelhantes ao que eu tive, por exemplo. Né? Esse é um trabalho do Paulo, onde ele avaliou em exames, na verdade ele fez vários estudos, mas ele usou os exames de tomografia, usando o longo eixo decisivo inferior para definir quanto que esse dente inclina durante o alinhamento e nivelamento em média, comparando bráquetes autoligados passivos e ativos. E ele encontra um resultado exatamente igual, independente do modelo de bráquete que foi utilizado, tá? Então, e como eu disse, várias marcas têm então alterado essa profundidade. Um exemplo disso é esse trabalho dos autores, da Érica, junto com o Rodrigo Cansado, com o Fabrício Valarelli, em que eles fizeram vários testes de capacidade de expressão de torque dos bráquetes, usando todos o mesmo fio 19 por 25 de aço. E pegaram algumas inclinações, algumas rotações do fio para definir qual era o momento da força que aquele bráquete estava imprimindo, se era um momento de força suficiente para gerar leitura de torque ou não. E vejam que, por exemplo, na primeira situação, 12 graus de rotação do fio, o vermelhinho é o que mais exprimiu torque, ele é um bráquete passivo. Por quê? Porque ele já tem a modificação de redução de profundidade de canaleta. Em segundo lugar, junto o interativo e o convencional, o bráquete convencional. Na rotação de 24 graus, se eu for lá no meu alicate der 24 graus de torque, eu vou atingir uma força suficiente de leitura de torque em todos os bráquetes testados, sendo que, de novo, o passivo ficou na frente. E, em segundo lugar, daí tem um convencional, um passivo e um ativo. Um de cada, com a mesma capacidade de expressão de torque. Então, na prática, a teoria é outra. Todo um imperativo que seria melhor, não é melhor. Tá? E o passivo que seria o pior, não é o pior. É mais ou menos tudo igual. Porque a gente tem as suas deficiências em cada um desses bráquetes. Certo? Este outro trabalho ainda avaliou bráquete convencional, autoligado, casos com extração, casos sem extração. E os resultados também foram semelhantes em relação à modificação de inclinação dos dentes. Esses númerozinhos iguais significam resultados iguais do ponto de vista estatístico. Tá? Então, a conclusão dele, me desculpa que eu ampliei, por isso que está um pouco sem resolução o texto, mas ele fala que os bráquetes autoligados parecem ser igualmente eficientes na deliberação de torque nos decisivos superiores, que foi o que foi testado, relativo aos bráquetes convencionais nos casos com extração e nos casos sem extração. Outro trabalho ainda que comparou 10 modelos de bráquetes, sendo 2 deles convencionais, 8 autoligados, 4 passivos e 4 interativos. Todos eles excederam o valor de 10 graus de torque para chegar numa força significante de leitura de prescrição, de expressão de torque, tá? Sem muita diferença não, um pouco mais, um ficou em último, outro ficou em primeiro, mas todos eles acima da folga de uma rotação de 10 graus do fio. E aí, esses autores, o Bráquete, ele fala exatamente a minha impressão clínica no trabalho dele. A influência da ligadura ou do mecanismo ativo ou passivo é mínimo, a influência é mínima. As dimensões do slot são muito mais importantes para a transmissão do torque do que o sistema de clipe que se utiliza. A folga entre fio e bráquete é sempre um pouco maior do que o teoricamente definida em laboratório. Porque na boca a gente tem outros fatores que influenciam. Porque as dimensões das canaletas e dos fios, não é só a canaleta, os fios também, a padronização de que aquele fio 19 por 25 é exatamente 19 por 25, né? Não são 100% precisas. Então é muito mais importante a padronização das dimensões dos slots e do fio do
que efetivamente o modelo do clipe que se utiliza nesse bracket ou do sistema de travamento do fio de amarração do fio. Tá? Quais são as características, então, que diferenciam o bracket pelo seu clipe? Não é se ele é ativo ou se ele é passivo. As principais características de um bom bracket é uma capacidade do clipe de resistir ao tempo de tratamento, sem problemas no sistema de abertura e fechamento, que eu possa abrir e fechar esse clipe 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que eu precisar, sem ter problemas com esse bracket. Capacidade de correção de rotações, uns têm mais do que outros, isso também é uma característica importante. E a simplificação dessa técnica de abertura e fechamento. Não para inventar um sistema que demora, um alicate caríssimo para abrir e fechar, não funciona. Não funciona na nossa prática, né? Então, com relação ao quesito rotação, também eu tenho visto as pessoas que acham, Liliana, mas Bráquete Autoligado me falaram aí, ou então teve um caso que eu não consegui corrigir rotação e tal. O que implica aqui, o que influencia aqui, também não é o modelo do clipe, se ativo ou se é passivo, tá? Mas a largura dele. Mais do que se ele é passivo, é a largura desse clipe. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 modelos de Bráquetes autoligados, estéticos, 2 passivos, os 2 primeiros e o último ativo. Percebam que a largura do Bráquete nem sempre corresponde à largura do clipe. Neste aqui a largura do clipe é maior, neste é bem menor e neste é um pouco menor. Qual vocês acham que vai ter mais problema de leitura de rotação? Do meio? Não? Eu vou ter menor apoio para fazer correção de rotação. E ele é o mais caro dos 3, tá? Então, eu vou ter erros de rotação toda vez que o clipe do Bráquete for mais estreito que a largura do Bráquete. Isso eu vou ter, com certeza. Então, aqui eu tenho uma boca. O arco superior é um modelo de Bráquete interativo. O inferior é outro. Olha a relação entre a largura do Bráquete e a largura do clipe. De um e de outro. Esse daqui é muito melhor para a rotação. Tem a dúvida. Tá? Então, mais do que um sistema, são essas características que vão realmente fazer com que o Bráquete valha a pena ser investido nele. Praticamente a largura do clipe é a mesma largura do Bráquete. Tá? Com relação à simplificação, cada um tem um instrumental diferente para a gente abrir e fechar. Né? Então, pincinha, um dispositivo aqui que é de um lado um Sputnik, do outro para abrir, outros recomendam usar o colocador de elastique, a sonda exploradora ou um instrumento especial, específico para isso, ou alicates. Né? Fujam dos alicates. Por que fujam dos alicates? Primeiro, porque você vai ter que ter um monte, é mais caro do que você ter uma sonda exploradora, por exemplo, né? E segundo, porque normalmente os pacientes sentem muita dor na hora de tirar o fio. Não o 012, 014, mas a hora que você coloca um 16 por 22, um 17 por 25, um 25, cada vez que ele senta na cadeira e que a gente vai apertar o alicate para tirar o fio, ele sente muita sensibilidade. Certo? Ele é muito desagradável isso. Ele sente a mesma dor como se nós estivéssemos no dia da remoção do aparelho, removendo os Bráquetes deles. Tá? Então, além de ser mais demorado, mais caro, é mais desconfortável e menos prático. Então, procurem Bráquetes que tenham instrumentais, de preferência que abram e fechem com sonda, com colocador de elastique, que nós já temos à disposição e à vontade. A direção de abertura do clipe também é interessante. Esse é um Bráquete que ainda não está no mercado. Ele foi enviado para teste aqui da Ortométrica e tem dado muito bons resultados. Acabei de falar para eles, me dá um tempo, eu preciso finalizar uns casos com eles, porque não adianta você me perguntar, é bom depois de um mês? Tem que me perguntar se é bom depois de 2 anos. Então me dá um tempo. Mas tem tido excelentes resultados, mas eles ainda não estão disponíveis não. Em relação à direção é cervical para um lado
abertura do clipe para outro, ou seja, brackets que abrem para oclusão. Por que isso? Para você não ter problemas, já tem sendo assim. Quando abre para cervical, na região cervical é onde você tem uma hora com número de placa bacteriana. Essas placas, elas entram nessas ranhurinhas que tem atrás do clipe. Às vezes endurecem, formam tártaro de difícil limpeza. E isso é suficiente para atrapalhar a abertura e fechamento desses clipes. Ou não abre, de jeito nenhum, ou não fecha, né? Ou então você tem que fazer uma força absurda para abrir ou para fechar, o que pode machucar o paciente. Pode soltar o bracket, ou soltar o clipe, e deixar de ter o bracket autoligado naquele dente. Então, a melhor opção é abrir para oclusal, fugindo da cervical, e não para abrir indo de encontro à cervical, onde você pode ter ali um acúmulo de placa, um acúmulo de tártaro que dificulta essa abertura e fechamento, tá? Então, o que eu poderia contar para vocês? O que procurar no bracket, quando vocês forem comprar um bracket? É ativo ou passivo? Não importa. Procurem algumas características como padronização das dimensões. Como é que eu sei se eu posso confiar dentro de uma empresa que já tem renome no mercado, já está no mercado há muitos anos, e não uma empresa que começou ontem, que você não sabe nem onde é, onde fica. Que empresa que é essa mesmo? É uma empresa nova? Foge. Difícil, porque não é barato fazer brackets. Não é barato investir em padronização. Então, não é toda empresa que consegue fazer isso. Então, procurem qualidade e marcas conhecidas, que já produzem brackets, já faziam bracket antes, já fazem fios, já fazem outros materiais, porque elas têm uma infraestrutura que permite a padronização, tá certo? Melhor qualidade. Segundo item, bordas arredondadas. Nós falamos lá no começo que vai ser muito legal e muito interessante nas primeiras fases do tratamento ortodôntico, onde nós ainda estamos com fios finos e que, portanto, quanto mais nós tivermos deslizamento desses fios, melhor para nós. Nós vamos ter uma melhor performance desses fios. Terceiro item, clipe resistente, tá? E aqui, neste momento, é que eu acabo, na hora de escolher, optando pelos brackets que têm o bracket, o sistema passivo, não para ele ser passivo, mas porque os clipes dos brackets passivos são mais resistentes, tá? Alguns interativos, principalmente aqueles que têm jateamento de ródio, que tem o clipezinho um pouco mais espesso, também vão resistir bem, tá? Mas o clipe tem que ser resistente, você tem que conseguir colocar o fio que você quiser, deixar o tempo que você quiser, abrir e fechar esse clipe quantas vezes você quiser e não ter dor de cabeça por causa disso. Ou ter que usar um amarrilho, porque o clipe simplesmente está mole, frouxo, não está conseguindo ficar adaptado na canaleta. Nem precisa de torque, nem precisa de leitura de rotação, nem precisa de forçar mais a leitura da precisão, mas o clipe está mole. Para o fio não sair do fio, eu acabo tendo que usar a ligadura metálica. Então, procurar brackets que tenham já conhecimento, que pessoas já tenham utilizado, que vocês tenham utilizado, que não quebre, que não solte, que não trave a abertura ou fechamento desse clipe. E que mantenha o sistema, né? Ou seja, que resista, porque eu já tive situações de chegar no final do alinhamento e nivelamento e ter metade da minha boca amarrada com amarrilho. Então, o que eu estou fazendo com o bracket autoligado nisso? Nada, né? Quarto item, então, a largura do clipe, que nós comentamos há pouco. Que ela seja, de preferência, igual à largura do bracket, no mínimo igual. É de igual para mais, não de igual para menos. Então, a largura do clipe igual à largura do bracket, certo? Isso vai te dar eficiência na leitura de computação e também vai te ajudar nos in-outs, né? No 7, 9, 7. Por quê? Porque se eu tenho um clipe muito estreito,
embora eu tenha um bracket, uma largura padrão, a minha distância entre interbrackets fica aumentada. Mesmo que os brackets tenham a distância entre eles normalizada, entre os clipes está aumentada. E isso permite que o fio tenha uma maior folga e não tenha uma leitura mais adequada dos insets e dos offsets. A gente tem um pouco mais de liberdade de funcionamento. O fio fica mais flexível quando não deveria mais estar, né? Então também isso acaba tendo uma influência. O principal foco, o principal objetivo é realmente a rotação, mas acaba tendo também uma influência nisso. Em quinto lugar, então, um instrumento prático. Por quê? Porque é mais simples, é mais barato, é mais viável para que eu atenda todos os meus pacientes aquele dia usando aquele bracket, né? Eu não preciso investir num instrumental diferenciado porque eu estou com um bracket que tem que ser esse instrumental, tá? E dá maior conforto também. Como eu citei para vocês, os que usam alicate normalmente dá sensibilidade no paciente na hora de remover o fio. Na hora de inserir também, mas na hora de remover é pior, um pouco mais, tá? Em sexto, clipes que abram para a oclusal, de preferência, certo? Porque você vai ter um índice menor de travamento, menor travamento e também maior conforto, né? Forçar demais, tem que fazer uma força muito grande. Eu já machuquei o paciente, a gengiva do paciente, de tanta força que tive que fazer para abrir. E aí o paciente começa a ficar também, você não abre. Aí pega, troca o instrumental, tenta o alicate, nada abre aquele bracket, o paciente começa a ficar meio, né, meio inseguro na cadeira, tá? Para finalizar, mostrar um casinho onde você pode ter certeza que se você enxergar esses detalhes e der maior importância para esses detalhes, porque efetivamente qual é o sistema dele de fechamento, você vai fazer toque, você vai corrigir a rotação, você não vai ter problema, não vai conseguir ficar 2 anos com o seu paciente com os mesmos brackets, você tem que ficar enchendo o paciente de amarrilho, né? Então, escolhi um casinho, que é uma paciente que tem um dente bem girovertido, o segundo premolar com bastante rotação, né? Tem um pouco de apiamento na região dos incisivos inferiores também. Tem incisivos superiores com a necessidade de melhora de inclinação. Parte dessa inclinação é um pouco anatomia mesmo, sabe? Depois vocês vão ver na teleradiografia que eu pus ao final, que a coroa dela tem um pouco dessa forma em barrinha assim, mas que precisava dar uma melhoradinha até para privilegiar a correção da sobremordida dela. Então, o premolar girado ali, né? Giro vertido, bem girovertido. Esse também está girado, mas aqui ele está mais. Ela fez inicialmente uma parte preventiva, antes da colocação do aparelho fixo, e por isso nós fomos lá acompanhando. Quando ela entrou no segundo período transitório, que foi o período da troca dos molares descidos, é que nós começamos a pensar na colocação do aparelho fixo, né? Então ali dá para ver bem o giro pré-molar, o outro pré também é girado, tá? Então o planejamento foi o aparelho autoligado, correção dos cortes incisivos, alinhamento e nivelamento inferior com reversão de curva de esfênico, reversão de curva e correção da rotação do elemento. Na verdade aí é o 35, né? 45 também, 35, 45, mas o 35 era o que mais estava girovertido. Usamos para auxiliar na correção sobremordida o bate tubo, depois do fio 16 por 22 superior, colocamos o bate tubo para auxiliar na exclusão dos posteriores, por isso até a gente demorou um pouco mais para inserir os segundos molares, para que eles ajudassem na correção dessa sobremordida. E aqui, para vocês terem uma ideia, nós fizemos um sistema de sobrefio. Então nós deixamos o pré-molar de fora no primeiro momento, até porque não daria para passar o fio dele, que ele estava bem invertido. E depois, usando um fio 014, níquel titânio, nós inserimos naquele pré-molar sem
binário, sem nada, sem usar elástico em cadeia, sem usar nenhum tipo de ancoragem, nem por mesial nem por distal. A ancoragem era apenas os outros dentes. Se vejam que até este premolar, por ausência da possibilidade de inserção de 2 fios, isso é uma coisa que eu venho pedindo já tem muito tempo. Peço para uma empresa, depois peço para outra, depois peço para outra, ninguém me escuta. De colocar um slot acessório, como alguns brackets têm, porque ele faz muita diferença, né? Então, esse bracket, inclusive, esse dente está até fora do fio, para poder colocar, passar o fio do sobrefio, né? E não chega a ser um sobrefio, para falar a verdade. E aí, um pouco mais avançado, o alinhamento superior e inferior, a gente vê os premolares praticamente já com a rotação corrigida. Aqui está faltando um pouquinho, mas aí nós ainda estamos no fio de níquel titânio, ainda estamos no fio 16 por 22 inferior, que ainda não tem uma profundidade de calibre que possa preencher com mais eficiência esse slot, e com isso fazer essa correção. E o paciente depois da remoção, né? Então, os premolares corrigidos, a sobremordida corrigida e a discreta melhora na inclinação dos incisivos, como eu disse, parte por causa da anatomia dos mesmos. Ali a gente vê o premolar, os premolares, e aqui, como eu disse para vocês, a teleradiografia, ela tem realmente um formato vestibular da coroa bem acentuado. E a gente percebe que o longo eixo, eu tomei como referência e até o canal dela, né, do dente, para mostrar a inclinação, longo eixo do dente, ao início e ao final, que teve uma pequena correção dessa inclinação pelo próprio alinhamento, por deixar o fio retangular de aço trabalhar mais tempo naquela posição, certo? Eu queria fazer um convite a vocês. Nós teremos em outubro o congresso da ABO, 11º congresso, que vai ser em Belém do Pará, agora em outubro de 2017. Então a gente tem mostrado sempre esse videozinho, nós vamos estar participando com palestra. Várias regiões turísticas da região de Belém. É verdade, é muito bom esse sorvete mesmo. Vamos ter vários cursos, simpósio, mini cursos, onde eu vou participar, e algumas conferências. Acho que vai ser bastante interessante esse ano o congresso. Queria também convidá-los, a gente faz anualmente um encontro de ex-alunos. É um encontro de ex-alunos, mas é aberto para todo mundo, né? Desde 2008 eu dou cursos de imersão sobre autoligado, e então a gente tem muitos, já estamos chegando na 40ª turma 40, e aí tem muitos alunos, e a gente começou a fazer grupos de estudo, encontros de estudo, com gente de todos os lugares. Nós começamos a fazer esse encontro nacional, vai ser dia 4 e 5 de agosto. Eu sempre convido 2 palestrantes para passar a experiência deles, e o outro período, além das palestras deles, eu também dou, e a gente faz uma tarde extensa de discussão de casos clínicos. Então é mais um grupo de estudo mesmo, é para levar caso, para discutir planejamento, diagnóstico, método, sequência de tratamento, que dá certo, que não dá certo.
mas associado a isso a gente também convida dois palestrantes. Nós vamos ter o Dr. Eber e o Dr. Márcio Almeida, que vão nos honrar com a presença deles e com a palestra deles, tá? Esses são os meus contatos, no Instagram, no Facebook, no e-mail. Queria deixá-los à vontade para que possam questionar. Temos ainda 5 minutinhos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição e agradeço a presença de vocês. Muito obrigada.